Amém, meus irmãos. Hoje eu senti de convidar os irmãos para nós meditarmos numa mensagem contida no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos meditar aqui nas profecias do capítulo 38 e também 39. Diante dos acontecimentos que está acontecendo em Israel, eu me lembrei dessa palavra. Ezequiel 38. O título dessa palavra, dessa mensagem que eu escolhi para hoje, é As Dores de Parto. As dores de parto. Nós vamos falar sobre a entrada do milênio, as dores de parto para o milênio. A palavra de Yehoshua me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, volta o teu rosto para Gog, na terra de Magog, príncipe e cabeça de Mozoque e Tubal, e profetiza contra ele, dizendo: Assim fala o Senhor Yehoshua: Eis que eu estou contra ti, Gog, príncipe e cabeça de Mozoque e Tubal. Far-te-ei mudar de rumo, porei arpões no teu queixo, e farei com que saias com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles magnificamente equipados, uma grande assembleia, toda ela trazendo pavês e escudos, manejando espada. Até aqui por enquanto, irmãos. Eu li até o verso 4. Primeiramente, irmãos, eu queria identificar, aqui vem falando de Gog, príncipe de Magog, cabeça de Mozoque e Tubal, quer dizer, príncipe de Mozoque e Tubal, na terra de Magog. Então, aqui há algumas coisas que é interessante nós identificar. Primeiro é o lugar, onde fica essa terra de Magog. Quem é Gog? E onde fica a terra de Magog? Os irmãos devem se lembrar que no livro A Lei e os Profetas nós temos um estudo que é intitulado aquele que se diz judeu, mas não é, mas mente. Eu até fiz um print aqui da principal parte desse estudo, e eu quero ler aqui. Os que dizem ser judeus, mas não são, mas mentem. Apocalipse 2, versículo 9 diz assim: Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus, mas não são, antes eles são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. Muito bem, meus irmãos, quem é essa sinagoga de Satanás? Aqui nesse estudo, eu classifiquei como uma tribo intrusa, que é chamado pelos historiadores, até teve um escritor que escreveu um livro, intitulado A 13ª Tribo. Ora, irmãos, não existe 13 tribos na casa de Israel, dos filhos de Israel, são 12 tribos, mas ele identificou uma 13ª tribo, ou seja, uma tribo intrusa, uma tribo infiltrada, uma tribo que não é. Então vem falando aqui dos Askenazes, dos que dizem ser judeu, mas não são, mas são a sinagoga de Satanás. O rei desse Casarins, eu vou denominar aqui de Gog. E aqui, na profecia, diz que o Senhor Yehoshua ia colocar arpão no seu queixo. É um anzol, né? Algumas traduções falam anzol. Colocarei um anzol no seu queixo. E o trarei da terra do extremo norte. Extremo norte, sabe onde fica? Tem até um mapa aqui, ó. Eles veio da Casária, que faz fronteira com a Rússia
E esse povo, saíram um povo nômade, que saíram, antigamente eles eram do Império Otomano, e foram e fundaram um reino, e depois um reino lá chamado Khazaria. E nesse reino eles estavam sendo invadidos pelos mongóis. E fugindo dos mongóis, eles vieram invadir a Rússia e fundaram ali o Império dos Khazares, dos Khazar. E depois, com a Segunda Guerra e a perseguição de Hitler contra os judeus, eles se fizeram passar por judeus. E na verdade eles sim, já estavam ali infiltrados, e era plano deles que sacrificaram o seu próprio povo ali, fizeram o próprio povo, os judeus, passar pelo holocausto de Hitler, para se fazerem de vítimas, e com isso merecerem indenizações e se vitimizar até os dias de hoje, para com isso eles tentarem conseguir um país. E com isso, eles, devido a muitas artimanhas que eles fizeram, eles conseguiram se infiltrar na Terra Santa. Mas tudo era plano, porque aqui o Senhor Yehoshua disse que ele foi trazido com argola no seu queixo, com anzol, com arpão, para a Terra Santa. E lá então eles criaram um falso Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, quando foi exilado, Israel quando foi para o exílio, ele não tinha autorização e nenhum direito de voltar do seu exílio enquanto o Hamashia não voltasse. Enquanto eles não dissessem, porque a profecia diz assim: olha, eu voltarei para o meu lugar e não me verão mais, e não voltarão mais para essa terra, até que eles se sintam culpados. Até hoje esse povo não se sente culpado. Mas o que eles fizeram, esses Khazares? Eles se converteram ao judaísmo. Aliás, eles criaram a religião do judaísmo, que é uma religião, é uma feitiçaria braba, chamada de judaísmo, que obedece não a Torá, mas ela obedece uma abominação chamada Talmud. Talmud não é Torá. Talmud é o oposto à Torá. Então é isso que fizeram esses judeus. Isso aconteceu, mas seria interessante, eu convido os irmãos que depois, quando tiverem tempo, abrir o livro a ler os profetas e achar lá onde está esse estudo. Os que dizem ser judeus não são. É um estudo bem comprido, é um estudo bem detalhado. Eu estou apenas fazendo referência a esse estudo. Então não vou passar esse estudo aqui, porque não é esse o objetivo hoje. Apenas eu estou dizendo que esses reis que criaram lá, através da ONU, a ONU que criou esse Estado judeu, porque judeu não é hebreu. Judeu, quando se fala judeu hoje em dia, você não está fazendo referência ao povo hebreu, está fazendo referência apenas a uma religião chamada judaísmo. Nem sequer a tribo de Judá eles chamam de judeu, porque o judeu lá está lá, eles querem dizer que de qualquer tribo que você vier, for lá, você vai se denominar judeu, porque é judeu que é seguidor dos rabinos de uma religião. Então, mas eles não são judeus, eles mentem. Então eles são prosélitos, e infiltraram e tomaram o poder. E nós vamos ver como que essas profecias se cumprem aqui. Então, era só isso que eu queria citar aqui sobre esses Khazarins. Eu vou me dedicar mais aqui, na verdade, a profecia de Ezequiel, que é 38 e 39 que eu queria falar. Mas vamos ver aqui. Olha só, meus irmãos. Mosoque e Tubal. Quem são esses dois? Irmãos, o Reino Unido, assim como os Estados Unidos, e toda aquela congregação ali do norte, do extremo norte vieram esses Khazares. Eles vieram do extremo norte e criaram o Estado de Israel. Mas isso é um Estado que foi criado pelo Reino Unido, que é a Inglaterra, né?
e os Estados Unidos, através da ONU, de um decreto da ONU, então formou o Estado de Israel. E eles vieram para tomar posse e dominar sobre um povo que estava em paz. Quem é esse povo que estava em paz na Terra Santa? Que nós vamos falar aqui, olha, e vai cumprir direitinho isso aqui. O povo estava em paz, depois de muito tempo eles estavam ali convivendo em paz. Eu estou falando de uma etnia que são os semitas que estavam vivendo ali. Quem são esses semitas que viviam na Terra Santa e foram invadidos por um exército invasor? Eles eram cidadãos da Palestina, eram muçulmanos, cristãos e judeus. Viviam em comum acordo, viviam em harmonia entre si ali. Eles conviviam muito bem. Mas aí veio esse exército invasor, esse exército de ocupação. Veja só como foi aquilo. Então Mozoque e Tubal é a União Europeia e os Estados Unidos, toda a OTAN propriamente dita, e os Estados Unidos, ou seja, toda essa população vinda do norte. E aqui eles vão se envolver com quem? Far-te-ei mudar de rumo. Como eles fariam mudar? O senhor Yehoshua disse que ia fazer eles mudar de rumo. Vieram do extremo norte e invadiram a Terra Santa e tomaram posse com um exército de ocupação. Porei arpões no teu queixo e farei com que saias com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos magnificamente equipados, e uma grande assembleia, toda ela trazendo pavês, escudos e manejando espada. E com eles, chegando ali, se depararam com a Pérsia. A Pérsia é o Irã, irmãos. Aqui é onde o Irã entra na história. A Pérsia é o Irã. O Irã já estava lá quando eles chegaram, não é? Com eles a Pérsia, Cush e Fut, todos trazendo escudos e capacete. Gomer com todas as suas tropas. Beit Togorma. Bom, a palavra Beit aqui vem do hebraico, significa casa. Casa de Fogorma. Essa casa de Fogorma aqui, isso aqui é uma referência, eu pesquisei isso aqui, é uma referência à Turquia, que também se envolve nesse esquema aí. Bom, esses países todos ali se envolveram, quer dizer, todos eles perceberam, os países árabes ali adjacentes, ali estavam todos em paz, eles estavam em paz, quando chegou esse povo e tomaram posse daquela terra e criaram ali um falso Estado de Israel, que é o Estado sionista, é o sionismo. Hoje, quando a gente vai falar contra o sionismo, eles nos acusam de antissemitismo. Agora, semita é os que estavam lá, todos que estavam lá eram semitas. Bom, agora tem um ponto que convém ressaltar aqui. A Pérsia, aqui vem falando da Pérsia que será destruída, totalmente destruída, pelas profecias. E vai ser destruída justamente por esse povo aqui, esses Gog da terra de Magog, príncipe de Mozoque e Tubal, que vão entrar em guerra com a Pérsia, e a Pérsia vai ser destruída por eles. E não só a Pérsia. As profecias também apontam para um aniquilamento também do Líbano e também da faixa de Gaza, a cidade de Gaza, porque a Gaza é os filisteus, que está na profecia também para serem destruídos. Aí alguém pode pensar, bom, mas escuta, mas Israel que está lá não é o falso Israel, que está guerreando e a profecia não aponta que eles vão perder a guerra? Sim, mas eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. O rei Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém para castigar o povo de Israel, Nabucodonosor não era ímpio? Não é um rei iníquo, ímpio?
E Deus usou ele como um servo da sua mão para fazer o quê? Castigar o povo de Israel. Da mesma forma, Deus usou depois o rei Ciro, da Pérsia, para libertar o povo de Israel. Os irmãos estão entendendo como que funcionam as coisas? E Deus usou Gog, está na profecia aqui, que usaria Gog para aniquilar a Pérsia, e para aniquilar Gaza, e para aniquilar o Líbano. Então essa é a missão de Donald Trump e os seus asseclas. Só que, em última instância, eles também serão destruídos ali. Eles próprios serão destruídos ali. Porque nessa guerra, irmãos, aí vai falar assim, quer dizer que então nesse caso, os palestinos da faixa de Gaza e os terroristas do Líbano e os terroristas do Irã, então eles são os mocinhos, e então Israel são os terroristas. Bom, Israel são os terroristas, eu sempre falei isso, são os terroristas, mas não é só eles. Os terroristas do Líbano também são terroristas, os Hamas também são terroristas, e a Pérsia também são terroristas. Então ali não tem ninguém bonzinho, é demônio contra demônio. O Senhor Yahushua disse, colocarei uma espada na mão deles para que eles se matem entre si. O Senhor Yahushua enviou, foi visto abrir a boca da besta, do dragão e do falso profeta, e sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, para convocar os reis da terra para a grande guerra, onde há uma destruição mútua entre si, entre eles, que são o quê? Demônios contra demônios. Não tem ninguém anjo ali, ninguém, de nenhum lado. A guerra é demoníaca. Então, que isso fica bem claro. Então o pastor não está aqui falando que a Pérsia são o lado bom, a vítima, e o Trump é o lado perverso, são os ímpios. Quer dizer, o Trump ele é o antimachia. Só que ele está fazendo um serviço, como foi o serviço feito por Ciro, quando libertou o povo de Israel, enfim. Agora, se tem gente inocente ali sendo sacrificado, sim, tem. É aqueles que o Senhor Yahushua determinou que fugisse de lá quando fossem os dias de vingança, e eles por acaso facilitaram e não fugiram e ficaram lá, e aí agora são vítimas. Esses são, que o Senhor Yahushua disse, olha, quando vocês virem Jerusalém cercada, fuja. Não mandou pegar espada e guerrear, não, entrar em guerra, não mandou pegar fuzil, nada, não. Mandou fugir, porque são dias de vingança. São dias de vingança. Então ali não tem ninguém anjo. Quer dizer, tem anjo de asa de morcego, né? Mas não é anjo do Senhor Yahushua. Ninguém, de nenhum lado. A guerra ali, ela é demoníaca. Então vamos continuar. Com eles a Pérsia, o rei de Fogorna e suas tropas, no extremo norte, com todas as suas tropas, povos numerosos contigo, apronta-te e prepara-te com toda a assembleia que se junta a ti. Põe-te ao meu serviço. Põe-te ao meu serviço. O Senhor Yahushua fala para Donald Trump, ponha-te ao meu serviço. Que serviço é esse? Que ele recomenda aqui, ponha-te ao meu serviço. O serviço é de se vingar contra a Pérsia, se vingar contra o Líbano, contra aqueles lugares ali, aqueles terroristas do Hamas e outros. Então, ele cumpre ali uma missão. Só que ponha-te ao meu serviço. Só que aqui por enquanto. Quer ver? Vamos continuar? Após muitos dias serás convocados. Após muitos anos virás a uma terra recuperada da espada. Olha, irmãos, aqui agora voltou um pouquinho atrás. Voltou aqui um pouquinho atrás para começar a história. Que terra é essa que está recuperada da espada? No tempo de Tito, no tempo da invasão romana, quando o templo de Salomão foi destruído, o templo de Herodes foi destruído, os palácios de Herodes, tudinho ali foi destruído, Jerusalém foi tomada,
e o povo de Israel ali foram dizimados, e depois foram levados para o exílio, muitos foram escravizados, e ali a Judéia toda foi incendiada. Pois bem, e ali então a espada tomou conta de tudo, e todos ali foram escravizados e tal. Com o tempo, essa terra se acalmou e se recuperou da espada. Como eu disse, Gog, da terra de Magog, quando chegou lá para criar esse Estado de Israel, em 1948, essa terra estava em paz. Mas eis que chegou Gog e trouxe a guerra. A guerra começou aí, porque esse povo lá estava em paz, convivendo, muçulmanos, cristãos e judeus, em plena harmonia, em paz. Aqui ó, que veio dentre muitos povos sobre os montes de Israel, reduzidos a ruínas, mas livres da espada, livres da guerra, estavam em paz. E eles vieram e invadiram, e expulsaram aquele povo dali, dos seus lugares, das suas colônias, das suas terras, e plantaram ali uma nação de invasores. Saído dentre os povos, habitavam em segurança todos eles, mas subirás como uma tempestade, virás como uma nuvem que vai cobrindo a terra, tu com todas as suas tropas, muitos povos contigo. E invadiram e dominaram, para dominar Israel, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sabe o que é dominar de dentro para fora? Porque tomaram o poder e criaram uma religião chamada judaísmo. Eles falam que esse judaísmo tem 2, 3 mil anos de existência. Mentira, porque a comunidade do templo que vivia no tempo do Senhor Yehoshua HaMashiach, que existia aqueles rabinos ali, ali não existia uma religião denominada religião judaica. Não era assim que se chamava. Eles adoravam no templo, inclusive o próprio HaMashiach pregou no templo, existia ali. Depois, quando o templo foi destruído, eles foram dispersos e essa religião foi dizimada, foi proibida e ficou, enfim, os judeus eles reuniam na sinagoga, mas eles não era, a religião que eles seguiam não era denominada judaísmo. Mas desde que começou a surgir os rabinos, chamados de sábios, começaram a escrever o Talmud. O Talmud é um manual, um livro, um manual de feitiçaria, que se opõe à Torá. Por exemplo, isso aqui, essa menorá. A menorá é desse jeito aqui, ela é descrita na Torá, na lei do Senhor Yehoshua, para ser dessa forma. Agora, lá no Talmud, eles descrevem lá que ela tem que ser cerrada, para cumprir a profecia que diz: cortemos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Quem fez isso foram os judeus, cerraram a Torá. Então, muito bem, assim diz o Senhor Yehoshua: naquele dia, um pensamento mau, eu estou lendo aqui o verso 10, irmãos. Naquele dia um pensamento mau invadiu o teu coração, e tu farás um plano maligno. Dirás: eu subirei contra uma terra indefesa, marcharei contra homens tranquilos, que habitam em segurança, vivendo todos em cidades não muradas, em cidades sem muros. Era o povo que vivia lá, irmãos, os fazendeiros, os colonos, os civis, as pessoas que viviam ali, e que eles desalojaram de suas casas, roubaram suas terras e plantaram kibbutz, que é chamado colônias, né? Então, olha só, é isso, sem ferrolhos e sem portas. O teu propósito será fazer despojo e realizar um saque, roubar as terras e tomar posse de tudo e expulsar a gente de lá, os moradores da terra de lá. E continuam fazendo colônias, colonizando os colonos israelenses continuam fazendo isso até os colonos invasores lá continuam fazendo isso até hoje, invadindo as terras ali, fazendo mais colônias ali na Cisjordânia.
e em outros lugares. Por onde eles vão entrando, eles vão implantando. Então fizeram isso também nas colinas de Golã. Enfim, são assassinos sanguinários. Então, o teu propósito será fazer despojos e realizar um saque, levando tua mão contra as ruínas habitadas e contra um povo reunido dentre as nações, dedicando-se ao seu gado e às suas terras. Dedicando ao seu gado e às suas terras. Aqui não está dizendo de um exército que ia enfrentar outro exército militar, não. Aqui está falando mesmo de um exército que chega para dominar uma população civil, uma população desprotegida, uma população sem defesa. É disso que está falando aqui, nesses versículos. E é isso que eles fizeram. Então, meus irmãos, verso 14: profetiza, pois, filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Yehoshua, não é assim quando o meu povo Israel estiver habitando em segurança, tu te porás em movimento. Sim, virás da tua terra, do extremo norte, lá da Casária, tu e povos numerosos contigo, todos eles montados em cavalos, uma assembleia enorme e um exército imenso, subirás. Então, aqui é dessa forma que chegou Gog, da terra de Magog, para corroer Israel, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque eles chegaram para tomar o poder, politicamente, tomar o poder. É a 13ª tribo, é uma tribo que eles não são de nenhuma das 12 tribos de Israel, eles são casarins, os quizares, askenazitas. Os askenazitas, eles são chamados de askenazitas, porque existe uma outra corrente de judeus no exílio, que são os sefaraditas, né? Então são outra corrente. E os sefaraditas, muito poucos deles, eles não são convencidos a ser sionitas, a apoiar esse movimento de sionismo. Muito bem, mas vamos aqui. Não é assim quando o meu povo Israel estiver habitando com segurança? Naquele tempo te trarei contra a minha terra, a fim de que as nações me conheçam, quando eu me santificar aos olhos de Gog. Assim diz o Senhor Yehoshua: tu és aquele de que falei nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias, anunciando que eu haveria de trazer-te contra eles. Sucederá naquele dia em que Gog vier contra a terra de Israel, oráculo do Senhor Yehoshua, que a minha cólera transbordará na minha ira e no meu ciúme, no ardor da minha indignação. Eu digo, com efeito, naquele dia haverá um grande tumulto na terra de Israel. E olha aqui, irmãos, essa guerra, por enquanto ali para ser aniquilado a Pérsia, que nem diz aqui que a Pérsia vai ser aniquilada, e outros povos por ali também. Só que por enquanto, os irmãos, vejam que nessa guerra ainda não entrou em cena os reis do Oriente. Os reis do Oriente aqui está se referindo a China e Rússia. A Rússia está participando, está ajudando o Irã ali, mas é só com informações, com inteligência, com alguma coisa assim, tal, mas de longe. Eles não mandou exército para lá, não mandou ainda equipamentos propriamente dito e ajuda militarmente falando, não mandou ainda, e nem a China, e nem a Turquia, por enquanto. Mas no momento que os Estados Unidos e esse falso Israel lá, esse Gog, passar dos limites, que exterminar, porque está na profecia que a Pérsia vai ser exterminada, exterminar a Pérsia, aí o que acontece?
o rio Eufrates se seca. E abre passagem para a vingança dos reis do Oriente, que eles vão vir agora para tomar satisfação do que fizeram com a Pérsia. Aí vai se ajuntar todas as nações da terra contra Jerusalém. Irmãos, eu queria que vocês lessem comigo Zacarias, capítulo 14, verso 1 a 3. Veja essa profecia aqui, irmãos. O dia, 14, Zacarias 14, de 1 a 3. O dia de Yehoshua, quando em teu seio serão repartidos os teus despojos. Eis que vem o dia de Yehoshua, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. E isso aqui é no último dia. É no último dia, porque está aqui, ó, quando o Senhor Yehoshua vier, estiver com seus pés lá no Monte das Oliveiras. Olha, reunirei todas as nações contra Jerusalém. Quais nações que virão contra Jerusalém? Muitos já estão lá dentro da própria Jerusalém, porque Jerusalém hoje é uma cidade ocupada. Israel é um país ocupado, é a terra que antes, como nós lemos aqui na profecia, que era um país pacífico, um país que estava longe da espada, livre da espada, estava tranquilo e foi despojado, foi expulso seus colonos, seus fazendeiros que moravam ali, aquela população, e foi invadida por um povo estranho, uma 13ª tribo, que é Gog, e tomou conta ali. Agora, mas virá um povo para fazer vingança contra esse Israel aqui, esse falso judeu. Aí vai ser o dia de acerto de conta. Aí vai acontecer aqui, ó. Reunirei todas as nações contra Jerusalém, que está ocupada por um exército invasor, para combater. A cidade será tomada. Olha, Jerusalém será tomada. Israel será aniquilado. Olha, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas haverá um restante do povo que não será eliminado. É esse restante do povo aqui, o que restar, o que conseguir restar, é que o Senhor Yehoshua vai salvar naquele dia. Então não será eliminado na cidade. E então, agora o verso 3. O verso 3 é que é importante. Então o Senhor Yehoshua sairá em vingança. Então Yehoshua sairá e combaterá essas nações. Que nações são essas que vai ser combatidas aqui pelo Senhor Yehoshua? É os que ainda estiverem ali guerreando. China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, o que tiver ali. Porque o Senhor Yehoshua vai trazer todas as nações da terra. Esse é o Vale do Armagedon, a Guerra do Armagedon, que já começou, mas o que nós estamos vendo ainda é o começo. É o começo. Como diz assim, o próprio Trump disse, né? Falou, olha, a onda mais forte ainda nem veio. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para os meus irmãos hoje. E aqui no capítulo 39 de Ezequiel ainda fala, olha, tu, filho do homem, capítulo 39 agora de Ezequiel, ainda aqui, nós lemos no 38, né? Eu não li tudo porque eu estou abreviando aqui, porque o tempo está correndo, né? Tu, filho do homem, profetiza contra Gog e diga-lhe, assim diz o Senhor Yehoshua, eis que eu estou contra ti, Gog, príncipe e cabeça de Mozoque e de Tubal. Far-te-ei voltar, e conduzir-te-ei, fazendo com que subas desde as extremidades do norte, e te trarei aos montes de Israel. E aqui o que vai acontecer com Gog na terra de Israel? Olha, sobre os montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas com os povos que te acompanham, e entregar-te-ei as aves de rapina e todas as espécies de animais selvagens e etc. E aqui ainda vem falando que depois que aqui já será então
Essas são as dores de parto. Vou repetir de novo o que eu falei no início. As dores de parto. É a entrada do milênio. E logo depois desse cenário aqui, que todos então vão perecer ali, vão morrer ali. Aí, se for ler a continuação aqui do capítulo 39, que eu não vou ler agora porque tomaria muito tempo, mas é a parte onde vem falando que o Senhor Yahushua vai determinar aos remanescentes ali, que sobrar do povo de Israel, eles vão formar equipes de sepultadores, que eles vão procurar os ossos dos que morreram, para serem enterrados, para purificar a terra, porque os mortos ali serão muitos. As aves do céu não vão dar conta de comer todos aqueles defuntos que estarão mortos ali. A população de Gog e de Magog, e esses falsos judeus que são a sinagoga de Satanás, que enganou o povo de Deus até os dias de hoje. Então era essa mensagem que eu queria deixar com os meus irmãos, e que o nome de nosso Adonai, Yahushua HaMashiach, seja louvado. Amém e amém.